Boa tarde a todos e a todas. Iniciamos mais uma aula hoje. Vocês vão ter bastante tempo comigo, até a hora do intervalo comigo. E o tema da aula de hoje vai ser coesão e coerência textual, conforme eu combinei com vocês na aula passada. Que eu ia falar desse conteúdo, mas aí não deu tempo, né? Acabei falando Professora, somente de intertextualidade. Oi, o volume tá baixo. tá baixo? Sim. Então eu aumentei no máximo aqui. Para todos está baixo? Para mim, não. Vejam se é o cabo de vocês aí aí no Jardim das Oliveiras. Para começar, eu trouxe algumas imagens só para a gente começar a aula de uma forma diferente hoje, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Pronto. Bom, para começar a falar sobre coesão e coerência textual, eu quero mostrar aqui algumas placas que vocês vão notar alguns erros. Eu vou falar um pouco desses erros. Na verdade, eu só vou mostrar agora, observem bem. Depois eu vou explicar o que é coesão e coerência textual. Vou ler um texto aqui com vocês, bem legal, que mostra isso. E depois a gente vai voltar aqui nas placas para a gente ver quais os erros delas. Ok? Mas aqui, por elas, vocês vão perceber qual a importância da escrita em si ter coesão e coerência. E o que é isso? Porque no Enem, em qualquer outro vestibular, concurso, exame seletivo, qualquer coisa que vocês forem fazer, qualquer tipo de prova que tenha redação, principalmente, um dos critérios que eles avaliam é coesão e coerência textual. Então, vocês devem ter ouvido já falar muito disso. Não sei se vocês já tiveram essa aula, já viram esse conteúdo com outros professores, né? Porque eu não tenho conhecimento dos outros conteúdos que os professores trabalham com vocês. Mas eu quero trabalhar com vocês hoje a partir de textos, a partir de uma explicação e a partir dessas imagens das placas, com alguns erros de língua portuguesa. Vamos lá. Aqui, primeira placa. Saúde. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Qual é o erro nessa placa que vocês observam? Mão tá no singular. Mão está no singular e teria que estar. Professora, Oi. não tá aparecendo aqui pra gente. Não? Não. Deus, o que será que está acontecendo? Não, aqui tá. Será que se vocês saírem e voltar novamente não aparece? Luísa que respondeu. Você está conseguindo ver a apresentação? Tô. Os outros, Guilherme, Maressa, Felipe, estão conseguindo visualizar? Só para eu saber se é um problema aqui. Também? Para mim tá na tela de apresentação. Ok. Então, acho que o problema é aí, em vocês. Porque eu olhei aqui nas configurações e está apresentando tudo, ó. Tá tudo certo. Eu vou interromper e colocar novamente, tá? Pronto. Eu vou aproveitar e fechar aqui a internet, porque fica o som tocando. Eu vou compartilhar novamente para ver se vai aparecer, tá bom? Aqui. Vejam aí se apareceu agora. Ai, perfeito.
Essa é a placa, então. Não, eu acabei passando. Peraí, cadê a outra? Aí, essa aqui, ó. Saúde. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Na verdade, há umas 2 semanas atrás, a gente estudou esse conteúdo. Por mais que eu esteja falando aqui de coesão e coerência textual, e uma coisa está ligada à outra, eu falei desse conteúdo aqui que é concordância verbal. Então, o sujeito ele tem que concordar com a pessoa do verbo. Então, se eu falo lá, na verdade ali a concordância nominal, né? Que eu estou falando aqui as. Então, se eu usei o as, quer dizer que o substantivo está no plural. Então, seria mãos, as mãos. Se tivesse a, aí seria lave a mão. Entenderam? Então, como tem o as aqui, então nós temos o S, então o correto seria mãos, no plural. Certo? Então, após utilizar o sanitário, lave as mãos. Esse seria o correto. Então, aqui nós temos um erro de coesão, um erro gramatical, na verdade, de concordância nominal. Então, o artigo não está concordando com o substantivo. Ok? Vamos para a próxima placa. Ó, Merisvaldo, cabeleireiro somente aos domingos. Qual é o erro dessa placa? Pro, é o somente, tá separado. Ele tem que ser junto. Esse é o erro. Peraí, é que estava mudo aqui, eu estava tentando voltar ao som e acabei voltando os slides. Mas, Lohana, é isso mesmo. O erro aqui é que o somente está separado e o que dá a entender? Dá a entender que o Merisvaldo cabeleireiro, ele mente muito, e ele mente só aos domingos. De segunda a sábado ele fala a verdade, mas no domingo ele mente. Ele só mente aos domingos. Então não tem nada a ver aqui, né, com o correto seria Merisvaldo cabeleireiro atende somente aos domingos ou não atende aos domingos, enfim. Não dá para entender aqui se ele atende só aos domingos. Professora, Oi. não mudou a apresentação. Não? Para mim, E não. agora? E agora? Ó. Ainda não. Então tá dando um delay. Vou esperar um pouquinho, ó. É que eu acabei de interromper e colocar de novo. Eu vou interromper novamente até vocês conseguirem ver. Aí. Veja se apareceu aí para vocês agora. Agora está aparecendo. Já descobri aqui como eu tenho que compartilhar. Tem que compartilhar o PowerPoint aberto já. Se eu compartilhar ele para abrir, aí não aparece para vocês. Tá bom. Merisvaldo cabeleireiro. Então, o que dá a entender é que ele mente só aos domingos e nos outros dias ele fala a verdade. Então, não tem nada a ver com a informação que quer ser passada, né? Que é do atendimento dele como cabeleireiro. E não se ele fala a verdade ou se ele mente. Vamos para o próximo. Ah, agora não vai para frente. Ah, foi. Olha esse. Ufa, esse aqui é difícil, hein, gente? É muito erro. Conserta-se fogão e panela de pressão. Amola, 2 pontos. Alicate e 2 pontos. Tesoura. Nem tem erros aqui nessa placa, né, gente? Vou até dar um tempinho para vocês responderem. Ai, passei. Peraí. Deixa eu voltar aqui.
Eita, saiu de novo. Panela de pressão tá escrito. A mola tá junto, ele é separado. Tá. Conserta-se a panela de pressão. Tesoura tá errado e os 2 pontos separando também. Muita coisa, né, gente? Peraí, vamos lá. Conserta-se, tá certo se conserta aqui com C? Primeira coisa. Porque existem 2 tipos de consertar, né? 2 verbos consertar, um com C e um com S. Esse tipo de conserto aqui, ele se escreve com S ou com C? Essa é a primeira coisa que a gente precisa analisar. E essa escrita, toda essa placa, ela está bem clara, vocês leem e conseguem entender claramente, ou por conta desses erros há uma dificuldade de interpretação também dessas informações que são passadas? Tá. Então aqui, consertar com C significa o quê? Conserto, vamos lá. Conserto com C e conserto com S. Alguém sabe a diferença? Concerto com C é de peça teatral e concerto com S é de arrumar. Muito bem, isso mesmo, Luísa. Então, quer dizer que aqui está certo ou errado? Aqui está com C. Tá errado. Isso mesmo. Então, o primeiro erro aqui é que o conserta-se teria que ser com S, que é no sentido de arrumar. Então, conserta-se fogão e panela de pressão. Ponto. Amolamos, o certo seria amolamos, sem esses 2 pontos aqui, alicate, não é alicate, que a gente fala, é alicate, e tesoura, é assim que escreve tesoura? Como como a gente escreve tesoura?
Podem falar aí, gente. Eu acho que é com S e com U. Isso. Tesoura. Ah, deixa eu ver se eu consigo escrever. Peraí, eu vou... Esqueci que dá para eu anotar aqui, peraí. Eu vou colocar aqui o texto aqui do lado, como teria que ficar, tá bom? Conserta-se fogão e panela de pressão. Até que tudo bem. Conserta-se fogão e panela de pressão. Aí aqui. Amolamos alicate e tesoura. Ou eu poderia colocar assim, né? Também, que eu acho que ficaria melhor ainda, porque você colocaria um conectivo aqui entre essa primeira frase, essa primeira informação, e daria até para tirar o ponto e pôr uma vírgula aqui. Mas eu acho que desse jeito fica melhor. Conserta-se fogão e panela de pressão. Também amolamos alicate e tesoura. Pronto, tá vendo? Ó, então, essa seria a forma correta. Então, tem muitos erros aqui, né, gente? A informação foi passada. Entendemos, ok. Mas tem muitos erros gramaticais aqui, principalmente de ortografia. Então, as palavras estão escritas de forma errada. Vamos para a próxima. Aqui. Deixa eu apagar esse último aqui. Pronto. E já colocar aqui como seria a versão correta desse. Como seria? Atenção! Neste brinquedo, todos pagam. O que está errado aí? Professora, não mudou. Não mudou. Tá errado é só você. Não mudou, professora. Tá bom. Só um minutinho. Vou parar aqui e compartilhar de novo. Pronto. Acho que agora foi. Foi? Atenção, neste brinquedo todos pagam. O que está errado aí? Nesse brinquedo todos pagam. Tem que colocar um M bem aqui do lado do A. Isso mesmo. Então, seria assim. Atenção. Professora, Oi. poderia botar também todo mundo paga. Todo mundo paga também. Neste brinquedo, todos pagam, ou nesse brinquedo, todo mundo paga. Só que eu acho que ficaria mais formal, mais de acordo assim, com a norma da língua portuguesa, se todos pagam. Porque o todo mundo paga, a gente usa mais na informalidade, mais na fala, tá? Porque é uma linguagem mais coloquial, que a gente diz. Então, para seguir ali as normas, a questão de concordância verbal, o ideal seria neste brinquedo todos pagam. Atenção. E teria que estar assim separado, né? Atenção com ponto de exclamação. Aí vem a informação. Neste brinquedo, todos pagam. Pronto. Essa seria a forma correta. Então, aqui nós temos um erro de concordância verbal. Porque o verbo não está concordando com o sujeito. Sujeito todos, então o verbo teria que estar no plural. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vamos para a próxima. Vamos ver se vai mudar aí para vocês. Mudou? Tá. Servimos suco natural do pó do Guaraná à flor desíaco do Amazonas.
Tem um erro nessa placa, gente? É só essa aqui, tá? Só essa aqui de baixo que vocês vão... Esse aqui de casa. Sim, Aqui. Qual é o erro? é o desíaco. Como seria a forma correta? A forma correta, eu acho que era para eles serem juntos e não separados. Desíaco separado é meio estranho. Entendi. Tá, deixa eu abrir aqui para a gente escrever, então. Vamos lá. Uma escrita melhor disso, eu vou colocar aqui em cima, tá bom? Ó. Servimos, tá correto, né? Servimos suco natural do pó do guaraná. Acho que ficaria melhor de guaraná em pó afrodisíaco. Ou suco natural o correto seria assim, afrodisíaco de guaraná em pó. Do Amazonas é um plus, não precisa colocar, né? Mas se quiser colocar, acho que assim ficaria melhor, ó. Servimos suco natural afrodisíaco de guaraná em pó do Amazonas. Não ficaria bem melhor assim? Então, afrodisíaco. Não é aflordisíaco. Não existe afrodisíaco. Não existe essa flor. Servimos suco natural afrodisíaco do guaraná em pó do Amazonas. Pronto. Isso. Bom, vamos para a próxima. Então. Aqui. Ai, meu Deus, tá sem. Eita. Tudo porque eu queria tirar esse escrito. Acabou saindo de qualquer jeito. Esse aqui agora. Vamos ver se vai aparecer aí pro pessoal de... Apareceu? Não? É, não dá certo assim. Tem que ser do outro jeito. Aqui, nesse aberto. Agora vai aparecer. Pronto. Esse aqui. Tapioca. Tapioca. Fazida na hora. Quem não pediu, pida. Tapioca fazida na hora e quebra queixo. É feio. Sabe qual o erro? Ah, Tapioca fazida na hora. Quem não pediu, não pida. Pida tá errado. E o fazida também. parece uma criança que está aprendendo a falar, né? É, Que usa ó, esses verbos. tapioca fazida. Não pida. Muito erro, muito erro. Isso. Tapioca feita na hora. Quem não pediu, peça. Esse é o Isso mesmo. correto. Isso mesmo, muito bem. Isso mesmo, Ana. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. E tapioca não tem acento também, né, gente? Só se tem em outros lugares que eu não conheço. Tapioca feita na hora. Quem não pediu, peça. Quem não pediu, peça. Parece aquelas crianças do terceiro ano tentando aprender a falar. Isso. E aqui do lado tá quebra-queixo, ó. Quebra, ó, tá escrito quebra-queixo com CH. E tá escrito de novo errado aqui, ó. Fazida. É, ali ao lado seria tapioca feita
na hora e quebra queixo. Quebra-queixo. Queixo não é com CH, é com X. Tapioca feita na hora e quebra-queixo. Pronto. Não estou modificando muito ali a ideia dele, né? Só corrigindo mesmo os erros. Então, aqui a gente tem erro de concordância, erro ortográfico, que é quando você escreve a palavra de forma errada, né? O erro ortográfico. Então, é isso, essa placa aqui. Tá, agora deixa eu voltar aqui, antes que eu me perca aqui. Pronto, vou passar para o próximo. Nossa, esse aqui, gente, vou ter que dar uma meia hora para vocês, porque é muito erro. Muito erro nessa placa. Olha isso, gente. Professora, tipo, no projeto não vai ter um cachorro com esse nome, não, tia. É pessoa? Ixi. Vem desse cachorro. Não tá aparecendo de novo? Pitbull tá errado. Rottweiler. É muito erro, gente. Eu falei que é muito erro. Essa pessoa não entende nada de cachorro. Gente, tá muito errado. Tem muito erro. Tem muito erro. Pessoal aí Gente, do, é escrito com X. pessoal aí do Pará, Pronto. vocês conhecem pichilenga aí? Existe essa doença aí, pichilenga? Alguém conhece? Pichilenga? Já vem, ó. Já vem tudo vacinado. Já vem tudo vacinado. Pincher, não pichem. Piche. Só que o pior, professora, que tá escrito outras marcas. O que é pior nesse anúncio? Não dá para saber. Outras marcas, né? É Nike, Adidas, são marcas, são tênis que eles estão vendendo, não são cachorros, né? Não são raças. Professora, ainda bem que eu não tenho cachorro, porque todos eles me atacam. Ai, ai, é muito erro para um pedaço de papel só, assim. Tudo tá errado aqui. A única coisa que tá aqui. Na verdade, teria que ser vendem-se cachorros. Cachorros dá certo. Agora, pitbull. Rottweiler. Pudo. Pincher, gente, o que é isso? É até difícil de entender que tá querendo dizer. O que tá querendo dizer mesmo aqui? Pincher, né? Eu acho que tá querendo dizer pincher. Pinche com duas mãos, com segunda mão. Segunda mão. O que quer dizer segunda mão? Quer dizer que já passou por vários donos, isso? Segunda mão é paia. Pinche com segunda mão. E outras marcas, não raças, tá? Marcas, gente. Vocês falam tudo errado. Vocês falam raça de cachorro, mas não é marca. Essa pessoa tá certa. Ela, né? Falar com Alzira. Ainda bem que riscaram aqui o número sabe, dela. né? Ó, já vem tudo vacinado contra purga, não é nem purga, purga. Carrapato tá certo, ó. Um tá certo. Frieira, paciente circunflexo e pichilenga. Gente, eu não sabia que existia vacina para frieira, né? Pichilenga. Na verdade, é uma doença que chama pichilinga, com I. Existe essa Pichilenga palavra. mesmo. Mas é pichilinga, mas não sei se existe vacina para isso. Bom, gente, essa aqui eu sei que vocês sabem a resposta. Eu não vou nem escrever aqui, porque senão vai ficar muito comprida essa correção. Que tá tudo errado, praticamente. Então, pitbull, 2 L's no final, Rottweiler,
é uma palavra só, tudo junto. Poodle, né? É com D-L-E, poodle, P-O-D-L-E. Pincher, então é com C-H, né? Pincher, não tem nada a ver esse X aqui. E outras raças, não é marcas. Eu tava falando, tava brincando, tá, gente? É raças, não é marcas. E já vem tudo vacinado. Não pode falar assim. Tá falando de forma muito coloquial. Tinha que falar assim, todos estão vacinados contra. Aí colocar. E, tipo, pulga, carrapato, geralmente a gente vacina contra a raiva, né? Contra algumas doenças específicas, mas não contra a pulga. Pulga todo, porque não existe uma vacina contra a pulga, eu acho. Ai, existe. Existe, eu não sei. Contra a pulga é pior ainda, né, gente? Deu pra gente rir pelo menos dessa placa, né? Bastante. Agora essa outra aqui, ó. Atendimento exclusivo para linguiças. Quem é linguiça aí, gente? Quem é linguiça aí? Professora, eu acho que tem ambiguidade aí. Oi? Eu acho que tem ambiguidade aí. Ah, sim. Não, mas quem é linguiça? Tipo, exclusivo para linguiças? Tá faltando palavra, na verdade, né? Prioridade para por causa que agora tem pandemia, né? Prioridade para linguistas. Ai, meu Deus. Ó, teria que ser assim. O correto seria atendimento exclusivo para venda de linguiças. Ou para quem comprar linguiças, enfim, alguma coisa assim. Ou exclusivo para, se fosse específico, né, para idosos. Se fosse uma fila exclusiva ali para um grupo prioritário, que são os deficientes e idosos. Mas aqui, linguiças, deu a entender que tem uma fila só para vender linguiça, porque linguiça vende mais rápido, carne tem que cortar e tudo mais, e a linguiça é mais rápido de pegar. Então, dá a entender que é uma fila exclusiva para venda de linguiças. Mas está faltando palavra aqui, né? Porque ficou muito estranho esse atendimento exclusivo para linguiças. Dá a entender que nós somos linguiças, né? Mas, enfim. Quem é linguiça aí? Eu não estou sabendo. Tem alguma linguiça aí? Ó, não atendemos sem camisa. Que bom, né? Porque é muita falta de educação você atender uma pessoa sem camisa. E aí, qual é o erro dessa placa? Eu acho que já O foram. correto era dizer não atendemos pessoas sem camisa. Isso mesmo, muito bem. Não atendemos pessoas sem camisa. Então, pessoas que vão lá sem camisa, a gente não atende, mas não que a gente vai atender as pessoas sem camisa. Pensa? Que falta de respeito, né? Tá. Ó, favor não conversar sobre os alimentos. Aqui, duplo sentido, né? Ambiguidade. Ambiguidade, exatamente. Aqui, na verdade, não tem tanto erro, né? Na verdade, teria que ser sobre os alimentos. Esse sobre que está errado, porque dá a entender que não pode falar desse assunto. A gente pode conversar de todos os assuntos, menos sobre alimentos. A gente não pode conversar sobre esse assunto. E não que a gente não pode conversar em cima dos alimentos. Então, tem alimentos ali, conversar em cima dos alimentos para não contaminá-los. É diferente. Então, o que dá a entender aqui é que eu estou proibida de falar desse tema, alimentos. Eu posso falar de animais, eu posso falar de escola, posso falar de todas as disciplinas, menos de alimentos. É isso que dá a entender essa placa. Enfim, era só para a gente rir um pouquinho com essas placas. Aquela lá do... Ai, meu Deus, daquelas do cachorro foram para acabar, hein? Peraí que eu vou... Professora, estão me chamando de pinche aqui, tia. De pinche. Pinchim. Alguém já te chamava de pincher antes, agora tá te chamando de pinchim? Não, professora, só porque eu sou magra. Ah, tá.
Pinching. Agora que tem esse aí, quando uma pessoa for brava, vai falar seu pitbull. Não, como que é? É pitbull, né? É pitbull. Ou Hot Valley. Vai chamar de Hot Valley, ó. Quando a pessoa for muito brava, ó, seu Hot Valley. Não é Rottweiler, Hot Valley. Tá, vamos lá. Agora. Professora, eu não precisava tirar a censura do número da Alzira, que aí eu ia comprar um Rottweiler. Ai, meu Deus do céu, tirei, desculpa. É que tá faltando os 4 últimos números aí, não tem como. Ai, ai. É que a minha cachorra fugiu. Que triste. Quem tem cachorro, né? Se apega demais. Espera aí, gente, eu tô abrindo aqui o... Deixa eu abrir aqui. Abri. Vou falar agora sobre coesão e coerência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, a gente já riu um pouquinho. Agora vamos para a parte séria, que é a explicação do conteúdo. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Pronto. Acho que dá para ver, né? É que senão corta aqui para mim. Deixa eu fechar um outro. Vamos lá. Vocês, em algum momento, como eu disse, vocês já ouviram sobre coesão e coerência textual, certo? E sabem como é importante isso. Mas se eu pedir para vocês definirem em uma frase o que é coesão ou o que é coerência, vocês saberiam me explicar? Deixa eu tirar daqui, sem cola. Vocês saberiam me explicar o que é coesão e coerência textual? Se eu chegasse e perguntasse para vocês? É porque a gente ouve muito sobre isso. Mas até ouvir tudo bem, mas será que a gente consegue explicar? Daí já são outros 500, né? E alguém sabe? Pode falar, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Não sei. Tá bom. Vou colocar aqui então para explicar novamente. Pronto. Bom, coesão e coerência textual geralmente são duas coisas que estão interligadas, funcionam juntas, tá? Não existe um texto incoerente, mas existe um texto sem coesão. Então, o elemento coerência, ele é fundamental em todo o texto. Não pode existir um texto sem coerência, porque você não entende aquele texto. Ele não vai exercer a função dele como texto, que é fazer o leitor, quem recebe aquele texto, quem tem contato com aquele texto, entender o que está sendo dito, né? A informação que é passada, ou se é um texto, uma história, um conto de fadas que tem essa função de entreter ou de mexer ali com o seu imaginário, não vai exercer essa função, não vai alcançar o objetivo dele como um texto se ele não tiver coerência. Ah, professora, tá bom, tudo bem, todo texto precisa ser coerente. Mas o que é coerência? O que é coerência? Enfim,
que é coerência, por quê? Você fala de coerência, mas não explica o que é coerência, né? Coerência nada mais é do que o texto ter uma lógica, um começo, meio e fim, tá? Ter uma estrutura lógica. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos de textos e depois eu vou falar o que está faltando aqui neles. Mas, basicamente, são textos que estão faltando algum elemento aqui. Depois vocês vão falar aqui para mim. Não vou dar spoiler por enquanto, tá bom? Então, são 2 textos que, a princípio, são coerentes. Não sei, vocês vão me falar se eles são coerentes. Oi. Oi. Pode falar. Lohana. Pode falar. Então, eu vou ler aqui. A senhora pode dar um tempinho só para mim copiar esse texto rapidão? Sim. Vou deixar aqui, tá? Tá aparecendo para você? Ou tem uma linha aqui verde em cima? Tá. E eu vou lendo esse aqui de baixo, tá? Depois eu vou disponibilizar, depois eu disponibilizo esse material aqui para vocês em PDF lá no grupo, assim que terminar a aula. Esse aqui é só para eu me orientar mesmo, tá bom? Vamos lá. Observe o texto a seguir. Eu vou ler o texto. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, que está aberto aqui e fica tocando esse barulho, me incomoda. Fecha aqui. Pronto. Deixa eu ler agora. Agora vai ter nenhum barulho incomodando. Menino, venha para dentro. Olhe o sereno. Vá lavar essa mão. Já escovou os dentes? Tome a bênção a seu pai. Já para a cama. Esse é o título do texto, tá bom? É meio diferente, mas é o título. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa mais feia. Tome modos. Hoje você fica sem sobremesa. Onde é que você estava? Agora chega, menino. Tenha santa paciência. De quem você gosta mais? Do papai ou da mamãe? Isso, assim que eu gosto. Menino educado, obediente. Está vendo? É só a gente falar. Desça daí, menino. Me prega cada susto. Pare com isso. Jogue isso fora. Uma boa surra dava jeito nisso. Que é que você andou arranjando? Quem lhe ensinou esses modos? Passe para dentro. Isso não é gente para ficar andando com você. Avise a seu pai que o jantar está na mesa. Você prometeu, tem de cumprir. Que é que você vai ser quando crescer? Não, chega. Você já repetiu 2 vezes. Por que você está quieto aí? Alguma você está tramando. Não ande descalço, já disse. Vá calçar o sapato. Já tomou o remédio? Tem de comer tudo. Você acaba virando um palito. Quantas vezes já lhe disse para não mexer aqui? Esse barulho, menino. Seu pai está dormindo. Pare com essa correria dentro de casa, vai brincar lá fora. Você vai acabar caindo daí. Peça licença ao seu pai primeiro. Isso é maneira de responder à sua irmã? Se não fizer, fica de castigo. Segure o garfo direito. Põe a camisa para dentro da calça. Fica perguntando tudo você quer saber. Isso é conversa de gente grande. Depois eu dou, depois eu deixo, depois eu levo, depois eu conto. Agora, deixa seu pai descansar. Ele está cansado, trabalhou o dia todo. Você precisa ser muito bonzinho com ele, meu filho. Ele gosta tanto de você.
Tudo que ele faz é para o seu bem. Olha aí, vestiu essa roupa agorinha mesmo, já está toda suja. Fez seus deveres? Você vai chegar atrasado. Chora não. Chora não, filhinho. Mamãe está aqui com você. Nosso Senhor não vai deixar doer mais. Quando você for grande, você também vai poder. Já disse que não, e não, e não. Ah, é assim? Pois você vai ver só quando seu pai chegar. Não fale de boca cheia. Junte a comida no meio do prato. Por causa disso, é preciso gritar? Seja homem. Você ainda é muito pequeno para saber essas coisas. Mamãe tem muito orgulho de você. Cala essa boca. Você precisa cortar esse cabelo. Sorvete não pode. Você está resfriado. Não sei como você tem coragem de fazer assim com sua mãe. Se você comer agora, depois não janta. Assim você se machuca. Deixa de fita. Um menino desse tamanho, que é que os outros hão de dizer? Você queria que fizessem o mesmo com você? Continua assim que eu lhe dou umas palmadas. Pensa que a gente tem dinheiro para jogar fora? Tome juízo, menino. Ganhou agora mesmo e já acabou de quebrar. Que é que você vai querer no dia dos seus anos? Agora não, que eu tenho o que fazer. Não fique triste, não. Depois mamãe dá outro. Você teve saudades de mim? Vou contar só mais uma, que está na hora de dormir. Agora dorme, filhinho. Dê um beijo aqui. Papai do céu lhe abençoe. Este menino, meu Deus. Menino de Fernando Sabino. Então, esse texto chama Menino de Fernando Sabino. Fernando Sabino é um escritor muito famoso, tá? Vou colocar aqui em cima novamente, enquanto eu vou explicando, tá? Quem tá copiando. Lohana, você conseguiu terminar de copiar? Conseguiu? Tá. Então, vou passar ali para baixo, porque daí, se vocês quiserem copiar. E aí, gente, o que vocês acharam desse texto? Do Menino, de Fernando Sabino. Porque ela parece minha mãe. Ah, eu sabia que alguém ia falar isso. Ah. Quem mais parece a mãe aí? Essa mãe parece a sua. Esse Gente. texto é sobre as mães brasileiras, todas elas. Concordo. Eu sou uma mãe assim. Ai, a minha mãe era assim, eu sou assim, meu Deus do céu, a gente não muda mesmo, só muda de endereço. Nos outros países pode ser diferente, realmente, mas aqui no Brasil, com a maioria dessas coisas as mães falam, né? Comer agora, você não almoça. Acabou de pôr a roupa limpa, já sujou? Tudo que as nossas mães falam, né? E o que tem de interessante assim, na estrutura desse texto? Vocês perceberam que esse texto ele tem uma estrutura diferente? Ai, Felipe, que triste. E professora, eu percebi que ele tem uma parte que ele elogia a mãe, mas mesmo assim ela ainda briga com ele. Ele elogia a mãe e mesmo assim a mãe briga com ele. Ai, ai. Gente, um dia vocês vão entender, principalmente aí as meninas quando forem mães, vocês vão entender tudo que aconteceu na infância de vocês. Eu só comecei a entender depois que eu virei mãe, viu? Porque antes eu só criticava minha mãe, aí depois que eu virei mãe eu entendi, ah, minha mãe fazia isso por causa disso. Que tem que ter muita paciência, muita paciência. Ainda mais se é uma criança, se vocês forem assim, aquelas crianças bem agitadas, que adoram brincar, que nem as minhas filhas, que adoram brincar o dia inteiro. Enfim. Mas é assim mesmo. Mas com relação à estrutura do texto, o que a gente observa nele? Ele não é um texto normal, né? Ele é um texto que você entende, vocês conseguiram entender a história de forma geral, o começo, meio e fim, uma história que fala sobre a relação da mãe com o filho, o dia a dia dela, né? Várias situações ali que aconteceu entre a mãe e o filho, as conversas entre eles. É claro que aqui aparecem mais as atitudes e as falas da mãe, não aparece tanto do menino, né? Mas dá para ver que é um menino, que é uma mãe que fica ali
essa fase de educar o filho e tudo mais, ok? Então, é um texto coerente. Mas o que a gente observa é que é um texto sem coesão. A gente não vê ali elementos que ligam um parágrafo ao outro. É um texto que ele é feito com orações isoladas, com várias orações isoladas, e o que dá o tchan assim, nesse texto, o diferencial, na verdade, desse texto, é a pontuação que é utilizada. Então, isso que traz a emoção no texto, por assim dizer, que a gente vê que usa muito aqui, usa reticências, usa o ponto de exclamação, usa o ponto de interrogação, usa o ponto final. Então, esse uso da pontuação que também dá mais coerência para esse texto, ok? E o Fernando Sabino é um escritor assim, é um dos melhores do Brasil, que ele escreve crônicas. Isso aqui é uma crônica, tá? Então, uma crônica nada mais é do que uma história do cotidiano que traz um pouco de crítica. Então, aqui a parte crítica seria essa questão da mãe que fica quase o dia inteiro brigando com o filho, né? E sufoca. E ao mesmo tempo ali que a gente vê, mamãe ama você, meu filhinho e tudo mais, tem uma parte aqui que ela... Cadê? Que ela fala assim, que ama tanto, mamãe ama você. E aí depois, no outro momento, ela já tá brigando com ele. Tudo. Ela fala assim, tá vendo? É só falar. Ela fala assim, é só falar que já começa a fazer coisa errada. Tipo isso que ela quis dizer. Aqui, ó. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu entrei no meu pai pediu para mim acessar o link e eu acabei de acessar, né? E apareceu você dando a aula. A senhora poderia me explicar um pouco do que é a aula? Porque eu não estou entendendo. Quem é você? Alô? Lô. Tá. Lô, eu sou a professora Ayla, sou professora de língua portuguesa no Instituto Federal de São Paulo. Estou dando aula aqui de Sorocaba. E a minha disciplina é língua portuguesa. Hoje eu estou trabalhando conteúdo coesão e coerência textual. Eu comecei a aula analisando algumas placas com erros de concordância, erros de concordância verbal, concordância nominal, para começar a falar sobre coesão e coerência textual. Eu acabei de começar, falei um pouco o que é coerência, li esse texto que eu estou analisando aqui, tá? E vou concluir esse assunto. Então, você chegou aqui no meio da leitura desse texto menino do Fernando Sabino. Depois eu vou enviar esse material lá no grupo do WhatsApp, se você estiver lá. Aí você pode olhar por completo esse texto. Mas basicamente é isso. Hoje é aula de língua portuguesa. Na verdade, eu começo a minha aula 1h45, 1 hora resolução de exercício com o professor Arthur, só que hoje ele não pôde dar aula, então eu comecei desde 1 hora, 1h05 mais ou menos eu entrei, e vou dar aula até a hora do intervalo de vocês, que se não me engano é 3h15, no horário daí. Então a gente tem praticamente 1 hora ainda de aula. E eu estou falando desse conteúdo de coesão e coerência textual. Aí, quando eu terminar esse conteúdo, a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a esse conteúdo para fixar o conteúdo. É assim que eu trabalho, Lu. Deu para entender? Deu sim, obrigado, tia. De nada. Tá, então é aqui, essa parte, olha. Chora não, filhinho, mamãe está aqui com você, nosso Senhor não vai deixar doer mais. Essa parte aqui que ela fala, né, carinhosamente com eles. Aí tem uma outra parte também, mas eu não estou achando aqui, que ela fala... Aí depois ela fala aqui, continua assim que eu lhe dou umas palmadas. Aqui ela já muda já para pro oposto, né? Tá com carinho aqui, aí aqui já tá nervosa. Aí aqui, ó. Não fique triste não, depois mamãe dá outro.
Aí, ó, antes ela falou aqui, agora não. É nessa parte aqui, peraí, deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem acompanhar. Tem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Agora não, ó. Agora não, eu tenho que fazer. Aí depois, em seguida, não fique triste não. Depois mamãe dá outra, provavelmente quebrou algum brinquedo, né? E ela falou isso. Daí, ó, você teve saudade de mim? E já em seguida, ela já tá colocando a pessoa para dormir, o menino para dormir, e fala assim: vou contar só mais uma o quê? Mais uma história. Porque é geralmente o que a mãe faz, né? Ela vai colocar a criança para dormir e aí a criança fica pedindo: não, só mais uma história, mamãe, só mais uma história. Ela falou: só mais uma porque está na hora de dormir. Isso aqui eu falo todo dia para as minhas filhas, então é bem fala de mãe mesmo, tá? Bom, vamos continuar então. O pro outro texto aqui também é muito legal. Bom, nesse texto do menino, há várias frases soltas, sem elementos que as conectem. Mas ainda assim é um texto perfeitamente compreensível, ou seja, tem coerência. E por que isso acontece, gente? Porque a coesão que tem a ver com a parte gramatical, com a parte dos elementos coesivos que a gente utiliza para ligar uma oração a outra e um parágrafo a outro. Esses elementos de coesão são muito utilizados principalmente nos textos dissertativos e argumentativos. Então, você tem que ter um domínio desses elementos coesivos para você produzir um texto melhor, um texto que vá ser avaliado e ter uma nota melhor, por assim dizer. Quando você tem o domínio dessas ferramentas, o seu texto ele acaba ficando melhor, tá bom? Então, o texto ele precisa ser coerente, mas ele não precisa ser necessariamente coeso, tá bom? Porque o texto ele precisa ter sentido. A gente viu aquelas placas e a gente pôde observar o quê? Aquela lá de conserta-se fogão e panela de pressão. A gente conseguiu entender toda a placa, mas ela estava cheia de erros de coesão, erros de ortografia. Então, quer dizer, ela tinha coerência. Ela era entendível, por assim dizer, né? Inteligível. Mas não tinha os elementos corretos, não estava escrito corretamente. É isso que eu estou querendo dizer com isso. Agora nós vamos ver um outro texto, totalmente diferente desse primeiro, que chama Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. Anotem aí o nome desses dois textos para depois vocês pesquisarem e verem na íntegra, tá? Menino, de Fernando Sabino, e Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. Vamos lá. Agora eu vou ler esse texto. Vocês vão ver que ele é bem repetitivo. Mas, enfim. Vai elucidar bem, exemplificar bem essa questão de um elemento, de um texto sem coesão, mais coerente. Vou começar. Circuito fechado. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água, escova, creme dental. Água, espuma, creme de barbear. Pincel, espuma, gilete. Água, cortina, sabonete. Água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maços de cigarros, caixa de fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires. Prato. Bule. Talheres, guardanapos. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo, mesa, cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis,
canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de fósforos, escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos. Xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor, poltrona. Cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisas, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água. Chinelos, coberta, cama, travesseiro. Ricardo Ramos. Esse é o texto, gente. E aí? Me digam. Esse texto, ele é uma coleção. Mas o que vocês acharam do texto? Qual é a história, assim? O que deu para vocês entenderem da história do texto? Que o Tá falando homem, ele é do dia a dia. Dia a dia. O homem fuma demais. Boa observação. É o dia a dia de um homem e esse homem fuma demais. Todo mundo observa isso, não sei por quê. Não sei por que todo mundo fala que ele fuma demais. Mas vocês observaram que a estrutura desse texto ela é diferente? Vocês já viram um texto desse jeito? É um texto estruturado apenas com substantivos. A única classe gramatical utilizada aqui é substantivos. Substantivos, vírgulas, e a questão da pontuação. É usado vírgula, ponto e ponto final. Só. Tá? E o que é usado a mais aqui, em alguns momentos a gente vê a conjunção e, né? Que é uma conjunção aditiva. O e. É o que a gente vê aqui. O máximo que a gente vê é mais. Só que aqui a gente nem conta muito com esse e, tá? A gente conta que é um texto estruturado, escrito apenas com substantivos. E mesmo assim, é um texto, ele não possui assim, elementos de coesão, mesmo assim é um texto inteligível, ou seja, você consegue entender o que esse texto quis passar, que foi o dia a dia de um homem desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme, e que é um fumante. Fumante, assim, muito. Se você for contar aqui, são vários maços que ele fuma por dia, né? Aqui ali embaixo, maço de cigarros, caixa de fósforos. Cigarro e fósforo. Então, quando ele abre o maço de cigarros, aparece aqui, maço de cigarro. Então, ali no primeiro parágrafo, aparece o primeiro maço de cigarros, olha lá. Maços de cigarros. Bem aqui, ó.
maços de cigarros. Aparece aqui e caixa de fósforos. Viram? Aí ele começa a filmar aqui, ó, cigarro e fósforo. E vai indo, aí cinzeiro, pega o cinzeiro, né, para ele fumar. Então, lá dentro do escritório dele, provavelmente tem um cinzeiro. Que esse não é um texto recente, ele já tem um tempinho, tá? Aí aqui, cigarro e fósforo, novamente. E aqui, cigarro e fósforo, novamente, olha lá. Então, ele fuma muito. Isso que deu pra gente perceber. Ok. Bom, num primeiro momento, quando a gente dá de cara assim com esse texto, sem ler esse texto, o que a gente pensa? Parece que são várias palavras jogadas, tentando organizar um texto ou alguma coisa assim, né? Parece que o autor faz isso. Só joga palavras. É um texto diferente do que a gente está acostumado, que é aquele texto com estrutura de vários parágrafos, geralmente parágrafos de 2 períodos, parágrafos de 5 linhas aproximadamente, aí aquele espaço antes de começar o parágrafo, com toda a pontuação, com vários pontos, com elementos de coesão, e eu vou mostrar depois uma tabela aqui de elementos de coesão, porque eu estou falando muito sobre isso. Pode ser que vocês estejam meio boiando, né? Sem entender. Mas eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, é um texto diferente. Num primeiro momento, quando a gente tem contato com esse texto, a gente acha ele diferente. Mas, quando a gente faz essa leitura, a gente consegue entender o que o autor, o que o Ricardo Ramos quis trazer com esse texto. Tá? Então, a gente considera ele como um texto porque ele tem coerência. Ele tem um começo, meio e fim. Tem uma lógica. Ele tem uma lógica. Quando tem uma lógica, quer dizer que o texto é coerente. Basicamente isso, tá bom? Portanto, nem sempre... Então, para finalizar, para concluir essa parte, ó. Portanto, nem sempre um texto... Essa parte que é importante, ó, aqui no final. Um texto precisa ser coerente, ser coeso, ou apresentar inúmeros conectivos, contudo, para que ele seja classificado como um texto, é imprescindível que ele seja coerente, ou que ele tenha lógica, que ele forneça elementos que facilitem a compreensão do leitor. Então, quando você pega um texto e lê esse texto, se você consegue entender, receber a informação que esse texto passou, quer dizer que esse texto é coerente. Então, isso é coerência. Ficou claro o que é coerência? A partir da leitura desses dois textos? Porque coesão tem a ver com a parte gramatical do texto, com os elementos que a gente utiliza para conectar as partes do texto. Então, coesão tem a ver com a parte gramatical, nada mais é do que os elementos gramaticais ou conectivos que a gente utiliza para conectar as várias partes do texto. Que partes são essas? Uma oração a outra, um período simples, com outro período simples, formando um período composto, ou um parágrafo ao outro. Então, eu tenho ali termino um parágrafo de 5 linhas, eu quero começar um parágrafo embaixo. Só que esse parágrafo embaixo, eu quero conectar ele ali com a ideia que eu falei no parágrafo anterior. Para isso, eu vou começar esse parágrafo aqui de baixo com um elemento de coesão, com um conectivo, que vai estabelecer essa relação entre esses dois parágrafos, ok? Então, isso é coesão, ok? Dê um joinha aqui no vídeo, gente, que vai para o YouTube, né? Eu vou começar a falar assim, ó. Dê um joinha, uma curtida aqui no vídeo se vocês estão aprendendo sobre coesão e coerência. O que vocês acham? Vou começar a deixar esses recadinhos aqui. Vou deixar, ó, vou começar a criar algumas frases assim para falar nas minhas aulas, viu? Porque está indo tudo para o YouTube. Para eu ficar famosa também. Até parece. Só que não.
Vamos curtir, vamos curtir. Gente, eu vou tirar daqui, então, e vou mostrar para vocês os elementos de coesão, tá bom? Vou mostrar aqui uma tabelinha com alguns elementos para ficar mais claro isso que eu estou falando para vocês. Eu vou desconectar aqui rapidamente e colocar os elementos de coesão. Agora, para achar que vai ser difícil. Poxa, eu tava copiando o texto. Oi, eu vou deixar aqui, então, enquanto eu estou procurando outro. Espera aí, só um pouquinho. Eu não sabia que você estava copiando. Vou deixar aqui. A Lohana, que disse que estava copiando? Isso? Espera aí. Ai, meu Deus, tem hora que some aqui as coisas aqui embaixo. Pronto, consegui achar. Espera aí. Agora deixa eu... Aqui, pronto. Olha aqui o texto, tá? Aparecendo aí? Para quem vai terminar de copiar. Enquanto isso, eu estou abrindo, já abri, na verdade, aqui a lista de articuladores, tá bom? Aí eu termino esse aqui, eu já passo para outra aba, tá aqui na aba ao lado. Tá aparecendo aí? Eu acho que eu tinha colocado outra aba sem querer. Desculpa, estava abrindo outro texto. Acabei. Ok, obrigada. Então, vamos aqui à lista de articuladores textuais. Deixa eu mostrar aqui.
Pronto, ó, esse aqui é um exemplo de lista de articuladores textuais que são os elementos de coesão também. Então, a gente chama ou de articuladores textuais ou de elementos coesivos, tá bom? Deixa eu ver se esse outro aqui... Ó, aqui são alguns conectivos, já vou mostrar eles, tá? Mas olha aqui, para introduzir um assunto, o que eu posso utilizar? Que é um elemento de coesão. De início, em primeiro lugar, trata-se aqui de... São alguns exemplos de expressões de elementos de coesão que eu utilizo para introduzir um assunto no meu texto. Para esclarecer algo que eu disse ali no meu texto, ó. Quer dizer, ou seja, isso é. Então, nenhum desses elementos a gente viu nos 2 textos que eu apresentei para vocês, porque são textos que não têm elementos de coesão, mas são textos que são compreensíveis, que você lê eles e consegue compreender. Então, quer dizer, eles são coerentes, tá? Para continuar o mesmo assunto, de fato, da mesma forma, do mesmo modo, logo, com efeito. Então, são exemplos de elementos de coesão que eu utilizo para recorrer, para continuar falando do mesmo assunto. Então, eu usei ali no meu primeiro parágrafo da redação ou do texto, discuti sobre determinado tema. Mas no próximo parágrafo, eu quero continuar falando daquele tema. Então, que palavras, que elementos coesivos eu posso utilizar para prosseguir a discussão sobre aquele assunto? E aqui são exemplos, tá? De fato, da mesma forma, logo, com efeito, enfim. Então, são várias opções para vocês não caírem naquela coisa repetitiva de utilizar o mesmo elemento coesivo, né? Que às vezes ocorre. Para pormenorizar, por exemplo, como, a saber, assim, nomeadamente. Então, aqui, pormenorizar nada mais é do que exemplificar, trazer vários exemplos, tá? Para mudar de assunto, então aqui tem algumas opções, para propor alternativas, enfim, para discordar, para resumir, para concluir. Fiquem tranquilos, esse aqui eu vou compartilhar com vocês, aí depois quem tiver impressora, quem tiver como imprimir, imprima, porque esse aqui é bom ter no caderno, tá? Colado ali, para ajudar vocês na escrita de qualquer texto, tá? Seja um texto dissertativo argumentativo ou qualquer outro texto que vocês forem escrever, até uma escrita científica futuramente, isso aqui ajuda bastante, tá? E outros exemplos de conectivos aqui, ó. Conectivos também são elementos coesivos, tá? Mas aqui, especificamente, vamos ver se vocês lembram, são algumas conjunções que a gente utiliza nas orações coordenadas, sindéticas. Lembram que a gente estudou isso no semestre passado? Eu falei de orações coordenadas e orações subordinadas. Dentro das orações coordenadas, nós temos a classificação em orações sindéticas e assindéticas. Sindéticas são aquelas que começam com conjunção e assindéticas são aquelas que não têm conjunção, por isso tem esse nome assindéticas. Pois bem, as orações coordenadas sindéticas, elas se classificam em 5 tipos. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, essa lista aqui, especificamente, que eu estou apresentando para vocês, tem alguns exemplos de conjunções que a gente utiliza para dar essa ideia de adição, de oposição, contraste, que é o caso aqui dessas conjunções adversativas, para dar a ideia de alternância de ideias, ou isso, ou aquilo, ora isso, ora aquilo. São exemplos clássicos. Para dar a ideia de conclusão também, para concluir ideias. E explicativas, que são utilizadas para explicar. Ok? Para explicar algo que foi falado ali
na oração anterior, por exemplo, para estabelecer essa relação. E aqui abaixo, nós temos alguns conectivos subordinativos, principalmente aqueles utilizados nas orações adverbiais, nas orações subordinadas adverbiais, que são classificados em 10 tipos. Na verdade, 9 ou 10 tipos, depende do autor. Tem autores que já utilizam uma classificação até 11 tipos de orações adverbiais. Só que o clássico ali, o mais aceitável, são 9 tipos de orações adverbiais, ok? Então, nós temos aqui causais, comparativas, concessivas, condicionais, temporais, consecutivas, integrantes. Essas integrantes, elas servem para classificar as orações subordinadas substantivas, tá bom? São as conjunções integrantes que a gente utiliza nessa primeira classificação, que são das orações subordinadas substantivas. Estou falando grego para quem está entrando novo aqui, né? O pessoal aí do Jardim das Oliveiras já me conhece, já está aqui desde o ano passado, já teve essa aula de sintaxe. Então, vai relembrar um pouco. Agora, quem está entrando esse ano, quem é aluno novo, ainda não teve essa aula, pelo menos comigo, não sei se teve com outro professor, mas esse conteúdo não foi passado para mim esse semestre, então não sei se eu vou falar sobre esse assunto com vocês novamente, tá bom? E para finalizar, para ver se vocês realmente entenderam o que eu expliquei até agora, vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Pouquinhos. Deixa eu ver. Nós temos 45 minutos praticamente, né? 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos nós temos. Vamos fazer alguns exercícios, dá tempo. Ficou alguma dúvida sobre coesão e coerência? Sim? Não? Então, vamos lá. Alguns exercícios para a gente praticar. Aqui, ó. Já deixei no gatinho. Pessoal novo aí, quem está entrando hoje na aula? Levanta a mão aí ou fala no chat. Tá, Lohana? Eu não. Eu levantei a mão para falar, não para... Ah, tá bom, pode falar. Uma pergunta, coesão e coerente, eles podem ser utilizados no mesmo texto? Sim, o ideal é que sejam usados, eles são meio que irmãos ali, tá, Lohana? Mas, como eu disse, tudo isso esses dois textos que eu apresentei aqui para mostrar para vocês, é que um texto, ele pode ser apenas coerente, mas não ter elementos de coesão, mesmo assim você vai entender ele. Mas o ideal é que ele seja coerente e coeso. A maioria dos textos, eles têm que ter esses dois elementos. Entendeu? Mas você não vai achar um texto, por exemplo, eu não posso considerar um texto, pelo menos, algo escrito ali que seja cheio de elementos de coesão, lindo, maravilhoso, mas quando você lê ali, você não consegue entender nada o que aquele texto está dizendo. Ou seja, ele não é coerente. Então, não pode existir esse tipo de texto. Entendeu? Você fechou o seu áudio. A Luísa entrou semana passada, mas você já teve aula comigo, Luísa? Na quinta-feira passada? Eu tô vendo alguns nomes novos aqui, por isso que eu tô perguntando. Ah, ok. Então, quem já teve aula comigo já tá acostumado um pouco, né? Com o meu jeito. Vamos aos exercícios, então. Vamos praticar um pouco. Gente, olha aqui. Vamos ver essa questão aqui, é bem tranquila, tá? Aí vocês vão entender por que é importante esse assunto, por que é importante estudar coesão e coerência. Quando vocês vão fazer uma interpretação de texto, de qualquer prova, tá? No caso aqui, a gente está focando em exames de seleção para entrar nos institutos federais do Brasil inteiro, que nós temos pessoas de vários estados aqui.
Inclusive, eu nem sou mais de Campo Grande, né? Eu estou em São Paulo agora, mas ainda continuo dando aula para vocês, porque tá difícil eu sair daqui desse projeto. Pois bem, qualquer prova, seja de concurso, seja de exame de seleção, seja Enem, sempre vai ter alguma questão de coesão e coerência. E não só porque vai ter alguma questão sobre isso, mas sim porque se você entender bem o que é coesão e coerência, você vai ler o texto, você vai ter um outro olhar para o texto, você vai entender melhor o texto, você vai fazer uma interpretação de texto melhor. Então, a coesão e coerência é fundamental que vocês saibam bem, que vocês dominem, tanto para fazer uma interpretação de texto melhor, responder questões relacionadas a esse assunto, né, de coesão e coerência, e produzir um texto melhor. Então, vocês vão escrever melhor quando vocês conhecem os conectivos, quando vocês conseguem articular o pensamento de vocês, estruturando um texto que tenha começo, meio e fim. Então, isso faz a diferença. Isso vai auxiliar vocês a curto, médio e longo prazo. Então, futuramente, vocês vão lembrar dessa aula aqui, vocês vão sentir o quanto é importante isso. Então, pratiquem, né? Quem puder, depois eu vou enviar o material para vocês no grupo, deem mais uma lida lá. Se puderem, imprimam essas listas de articuladores textuais, essa lista de conectivos. Os conectivos especificamente vão ajudar na parte de sintaxe, que é a questão das orações coordenadas e subordinadas, e os articuladores textuais vão auxiliá-los na escrita ou na produção textual. Certo? Bom, assinale, obrigada, Lohana. Assinale a opção que não representa uma continuação coesa e coerente para o trecho abaixo. Então, o que a gente tem aqui, ó, se eu estou falando não representa, aqui, ó, como vocês podem ver, não representa. Então, o que a gente deduz? Nós temos aqui 5 alternativas, A, B, C, D e E. Quer dizer que há 4 possibilidades de continuação correta para esse texto que está aqui, que eu vou ler para vocês. E existe uma única possibilidade que não encaixa, que não vai deixar esse texto coerente, não vai estar desconectado com a ideia desse texto. Uma só, que não vai conectar corretamente. Agora, as outras 4, sim. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que analisar. Então, primeiro a gente tem que ler o enunciado, observar bem, porque muitas pegadinhas ocorrem por conta disso, porque tem esse não. Aqui não está falando que representa, está falando que não representa. Então, quer dizer, 4 representam e 1 não. Então, não. A gente sempre tem que observar esse não, porque é esse não que pega a gente em algumas questões, tá bom? Vamos lá, vou ler o texto. É preciso garantir que as crianças não apenas fiquem na escola, mas aprendam. E o principal caminho para isso, além de investimentos em equipamentos, é o professor. É preciso fazer com que o professor seja um profissional bem remunerado, bem preparado e dedicado. Ou seja, investir na cabeça, no coração e no bolso do professor. Bom, aqui nós temos a primeira parte do texto. Vamos ver aqui quais são as possibilidades de continuação desse texto. 4, ok, e uma. A. Qualquer esforço dessa natureza já tem sido feito há muitos anos e comprovou que os resultados são irrelevantes, pois não há uma importação de tecnologia educacional. Então, vamos lá. É preciso, eu vou ler em seguida, tá bom? Aí vocês vão ver se está ok ou não. É preciso garantir que as crianças não fiquem apenas na escola, mas aprendam, e o principal caminho para isso, além de investimentos em equipamentos, é o professor.
É preciso fazer com que o professor seja um profissional bem remunerado, bem preparado e dedicado, ou seja, investir na cabeça, no coração e no bolso do professor. Qualquer esforço dessa natureza já tem sido feito há muitos anos e comprovou que os resultados são irrelevantes, pois não há uma importação de tecnologia educacional. E aí, essa finalização tem a ver com o que foi falado ali no texto? Não. Parece que está desconexa, né? O que vocês acham? Eu posso deixar marcada essa aqui, e aí depois a gente verifica as outras para ver se não batem, né? O que vocês acham? Pode ser assim? Vou marcar a primeira, né? Porque ainda tem mais 4 aqui para a gente ver. Vou ler a outra, tá? Continuando aqui. Eu vou ler do meio aqui para o fim, para não ficar perdendo muito tempo lendo todo o texto toda hora, tá? É preciso fazer com que o professor seja um profissional bem remunerado, bem preparado e dedicado, ou seja, investir na cabeça, no coração e no bolso do professor. Tal investimento não custaria mais em 15 anos do que o equivalente a 2 Itaipus. Está coesa aqui? Está coerente essa segunda parte aqui, essa comparação com essa? Com esse texto ali? Ok? A B? Oi, gente. Pode Então, passar. vou colocar ok aqui, tá? Esse esforço financeiro custaria muito menos do que o que ser... peraí, continuando aqui. É preciso fazer com que o professor seja um profissional bem remunerado, bem preparado e dedicado, ou seja, investir na cabeça, no coração e no bolso do professor. Esse esforço financeiro custaria muito menos do que o que será preciso gastar daqui a 20 ou 30 anos para corrigir os desastres decorrentes da falta de educação. E essa aqui tá coerente e coesa também? Tá combinando? Tá. D. Bem preparado e dedicado, ou seja, investir na cabeça, no coração e no bolso do professor. Isso custaria muito menos que o que foi gasto para criar a infraestrutura econômica. E aí? Passa, pode passar. Tá, essa está ok, então. Ela também está certa. É isso que você quis dizer, Lohana? Tá. A E. Um empreendimento... Tá, lendo novamente. É preciso fazer com que o professor seja um profissional bem remunerado, bem preparado, dedicado, ou seja, investir na cabeça, no coração e no bolso do professor. Um empreendimento dessa natureza exige como uma condição preliminar 2 pontos. Uma grande coalizão nacional entre partidos, lideranças, estados, municípios e União, todos voltados para o objetivo de chegarmos a 2022, o segundo centenário da independência, sem a vergonha do analfabetismo. E aí, gente? A tá errada. Aí tá certa. Aí tá mais nada a ver do que a A, não é? Por isso que eu falei, vamos ler todas. Vocês acham que a resposta certa é a letra E? Quem mais acha que é a letra E? Deixa eu ver quem respondeu aqui. E. Eu, professora, é isso. Pelo que está falando aqui a A falou que qualquer esforço dessa natureza já tem sido feito há muitos anos e comprovou que os resultados são irrelevantes. Que esse investimento aqui no professor é irrelevante. Por mais que a gente não concorde com isso, ainda assim é um pensamento coerente, por assim dizer.
pois não há uma importação de tecnologia educacional. Na verdade, aqui não está falando especificamente do papel do professor, mas mais dessa questão da tecnologia educacional. E aqui está falando que tem que ter uma coalizão entre partidos, lideranças, estados. Então, tipo, o que tem a ver isso, né? O que tem a ver isso? Então, a resposta correta, nesse caso, a que tem menos a ver, tá? Que tem menos a ver, é a E. Tá? Se você for comparar a A e a E tem menos a ver do que a A. Ok? Então, a resposta correta é a letra E. São esses tipos de exercícios que podem aparecer para vocês no exame de seleção. Há uma possibilidade grande desse tipo de exercício. Sim. Ou no Enem. Então essa foi a pegadinha? Tinha 2 erradas? A verdade é assim, Lohana. Às vezes vocês vão se deparar com 2 que aparentemente estão erradas. Por isso que a gente tem que analisar palavra por palavra daquela frase. Porque existe uma que está menos errada que a outra. Aparentemente as 2 estão erradas, mas tem uma que está mais errada do que a outra. Essa mais errada que é a que você vai marcar, entendeu? Porque aqui, se a gente for analisar, tem uma coesão, porque fala de qualquer esforço dessa natureza, desse esforço que o professor seja um profissional bem remunerado e tudo mais. E o que fala é que já foi aumentado o salário do professor, né? Ele já foi bem pago, e mesmo assim, isso não mudou. Por quê? Porque é preciso investir também em tecnologia educacional, não somente no professor. Então, aqui traz um outro tema, também relevante para essa discussão. Mas esse aqui debaixo da E, tem nada a ver. O que tem a ver? O que tem a ver essa questão de política, né, com isso? E já termina ali com o analfabetismo. E fala ali de 2022, tá bom, mas o que tem a ver isso com o texto que está sendo apresentado aqui em cima? Essa é a questão, eis a questão. Bom, vamos para a próxima então, tá? Deixa eu só apagar tudo aqui. Então, essa ficou a questão E, ok? Essa aqui também ela é bem legal, tá? Marque a opção que não completa de forma lógica e gramaticalmente coesa o trecho abaixo. Então, é a mesma ideia da primeira ali. Uma delas não vai ter nada a ver. Mas essa aqui está mais fácil de ser resolvida, tá? Todo ano, nessa época, São Paulo festeja o Santo Genaro, padroeiro dos napolitanos. A rua San Genaro é pequena e apresenta riscos para os frequentadores das atividades. Em virtude disso, as barracas ficarão espalhadas pelas calçadas das ruas adjacentes. E isso é coerente, coeso? Sim ou não? Essa A. O que vocês acham? Sim, pode passar. Tá bom. Deixa eu anotar aqui. Prefeitura ganha entendimento da política. Oi? Não entendi, desculpa. Repete, por favor. Eu liguei sem querer. Vocês acham que está certo? Tá. Vamos para B, então. Ó. Em virtude disso, a assessoria da prefeitura entrou em entendimento com a comunidade do bairro visando a transferência de local. E aí? Tá certo? Tá coeso, coerente? Ou Tá não? certo. Tá, vamos lá. C. Em virtude disso, recomenda-se aos pais que a presença de crianças na festa não ultrapasse as 21 horas. Tá, vamos ver as outras. Em virtude disso, os festeiros definiram para este ano a realização dos festejos na rua San Genaro. Também não faz muito sentido. Ó, em virtude disso, a comunidade napolitana solicita
seja indicado local alternativo para as festividades. Sim, essa pode passar. Então, estamos aqui entre a C e a D. Pessoal aí do Jardim das Oliveiras, vocês acham que é a C ou a D? Ó, vamos lá. C, terceira, ou D, a quarta? C ou D? Professora, eu estou entre a C e É D, Diga. Não me porque diga. Ah, na primeira linha está escrito Rua Santo Genaro. E aí na D também está falando sobre essa rua. Então, a D está errada. Então é ela. uhum. Que está falando justamente de várias alternativas para que não seja nessa rua, porque é uma rua pequena e apresenta riscos. E aqui está falando que não. Tipo, é como se eu ignorasse toda a informação que foi falada anteriormente e falasse que a festa vai continuar sendo lá. Seria mais ou menos essa lógica, né? Luísa. Sim. Então, essa aqui é a resposta correta é a letra D. Tá bom? Essa C não tem muito a ver? Não. Mas essa aqui tem menos a ver ainda. Porque considerando a primeira frase que fala da Rua São Genaro, então essa aqui fala que vai continuar sendo lá na Rua São Genaro. Os festeiros definiram para este ano a realização dos festejos da Rua São Genaro. Mas e aí? O que está falando ali foi desprezado? Né? Então, aqui é uma possibilidade. Recomenda aos seus pais que a presença de crianças na festa não ultrapasse as 21 horas, justamente para diminuir a quantidade de pessoas na festa. Então, é uma possibilidade também aqui, né? Essa C. Então, por isso ela não está errada. A resposta correta seria a letra D de dado. Eu tinha marcado a C. Muita gente falou que era C, né? Tá, vamos para a próxima. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma. Tô perdida aqui no horário. Nossa, já são 4 horas. Gente do céu, como eu falo. Vamos fazer só mais uma e a gente finaliza, tá bom? Se terminar antes, não tem problema. Deixa eu só apagar aqui. Essa aqui, última, tá? Essa é bem legal, gente. Bem legal mesmo. Tá bom? Olha, vamos lá. Assinale a ordem. Presta atenção, nós temos 7 parágrafos. Vocês vão assinalar qual das 5 alternativas apresenta a ordem correta dos parágrafos. Os parágrafos estão misturados. Então, vocês vão organizar. Podem até fazer isso aí no caderno de vocês. Leiam aqui os parágrafos e coloquem qual é a ordem que vocês acham que é correta. Qual é o primeiro parágrafo? É um número, ó, pelas opções que a gente tem aqui. O primeiro parágrafo seria o número 2, o número 5, o número 7 ou o número 4. Então, 2, 4, 5 e 7. Uma dessas 4 opções seria o primeiro parágrafo. Então, deem uma lida aqui e anotem aí na folha de vocês ou no caderno de vocês qual vocês acham que é a ordem correta. Tentem fazer assim, sem olhar com as alternativas, tentem assim organizar o texto do jeito que vocês acham que é. Primeiro, segundo, terceiro, quarto até o 7º parágrafo, do jeito que vocês acham que é. Aí depois vocês vejam se bate ali com a alternativa de baixo. Tentem não se prender tanto à alternativa, porque senão compromete o raciocínio de vocês, entendeu? Vou deixar um tempinho para vocês fazerem essa.
Professora, eu acho que é a D. Duas pessoas já responderam que acho que é a D. Mais alguém concorda? Acha que é a D? Vou marcar assim e aqui a gente vai verificar juntos, tá bom? Vou marcar o X como se fosse a alternativa que vocês escolheram. Vamos lá. Então, vamos ver aqui as opções. Este momento histórico é caracterizado por um intenso fluxo de capitais, produtos e informações jamais visto antes na história humana. Essa é a opção da 2. Produtos fabricados em um país são consumidos em outro. E é grande a expansão das empresas multinacionais. Parece que isso é uma introdução a um assunto? Não parece, né, gente? Deixa eu ver se o 4, ó. Todas essas profundas mudanças sociais, econômicas e culturais têm gerado novas reflexões sobre o papel dos indivíduos e da educação na sociedade globalizada. Pelo jeito, está falando sobre globalização, mas um parágrafo inicial seria um que explica o que é globalização, e não um que já fala, ó, todas essas mudanças sociais, todas essas mudanças profundas. Não, quer dizer, todas essas profundas mudanças, tá bom. Quais mudanças, né? Aí vai falando aqui, enfim, e fala dessa questão da sociedade globalizada. Então, eu tô falando das mudanças que mudou, é porque já foi citado algo antes disso. Então, não dá, não tem nexo esse ser o primeiro parágrafo. Então, vamos lá para o 5. Globalização é o nome que se dá ao momento atual da expansão mundial capitalista. Como eu disse, um parágrafo introdutório ao assunto seria aquele que explica o que é esse conceito. É um texto sobre globalização, então tem que ser, o primeiro parágrafo tem que ser aquele que explica sobre o que é globalização. Então, o parágrafo 5 seria o primeiro. Já está correto aí, ó, acertaram. O 5 é o primeiro. Nós temos dois que começam com 5, depois vão para o 5, depois vai para o 2, né? Então, ó, esse momento histórico é caracterizado por um intenso fluxo de capitais, produtos e informações jamais vistos antes na história humana. Então, tem nexo aqui, o 5 ser o primeiro. Deixa eu colocar aqui, gente. Peraí. D de Duda. Vocês são tão criativos, né? Olha, deixa eu tentar escrever aqui. Tá, então, 5 seria 1, né? O 2 seria o 2 mesmo. O 2 é o 2. Tá. E agora vamos para o terceiro parágrafo. Vamos ver qual combina. Aqui na A é o parágrafo 6. Já no plano cultural, fala-se em uma indústria cultural de caráter global, que envolve desde a mídia televisiva, jornalística e cinematográfica até produções intelectuais, artísticos e técnicas. Vamos ver aqui a opção 3 para ver qual fica melhor para condizer com essa 2. Ó. Esse momento histórico, a 2, esse momento histórico é caracterizado por intenso fluxo de capitais, produtos e informações jamais visto antes na história humana. Produtos fabricados em um país, aqui está falando de produtos, certo? Não falou de cultura. E a 6 fala, já no plano cultural, fala-se uma indústria cultural de caráter global que envolve desde a mídia televisiva, jornalística e cinematográfica. Então, para a gente ver o que combina melhor, o que deixa o texto mais coerente. Então, se eu for comparar, essa 3, ela deixa ele mais coerente. Produtos fabricados em um país são consumidos em outro. E é grande a expansão das empresas multinacionais. Então, a 3 é a 3. Depois vem a 7, ó. Uma vasta rede de informações disponibilizada pelo desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação está permitindo a conexão entre empresas, indivíduos e governos nacionais e locais. Então, vocês acertaram. A resposta correta é a letra D. Né? Eu só estou falando aqui, mostrando para vocês verem que tem uma conexão. Aí, o quinto
parágrafo seria o 1. Graças, ó, aqui falou de informações, de tecnologias e tudo mais. Ó, e novas tecnologias, falou aqui, né? Na 7. E aí aqui na 1 fala, graças a essas tecnologias que foram faladas ali no parágrafo 7, podemos acompanhar em tempo real acontecimentos nos mais remotos pontos do planeta. Então, tem uma conexão ali, né? E o 6, já no plano cultural, fala-se uma indústria cultural de caráter global, que envolve desde a mídia televisiva, jornalística e cinematográfica até produções intelectuais, artísticas e técnicas. Então, o 6 é 6. Muitos são ele mesmo, né? E, por fim, o parágrafo final, todas essas profundas mudanças sociais, econômicas e culturais, então, foram faladas de todas essas mudanças nos parágrafos anteriores, tem gerado novas reflexões sobre o papel dos indivíduos e da educação na sociedade globalizada. Fim. Então, essa combinação é a que deixa o texto mais coerente e coeso. Ok, gente? Gostaram? Deu para praticar aqui? Sim. Acertaram, muito bem. Todos acertaram. Pro, Oi. já deu? Eu acho que Já deu horário já. Vamos abrir quem vai abrir o vídeo. Abre aí para a gente tirar a nossa foto chamada e finalizar. Vou fechar todas as abas aqui, parar de compartilhar. Deixa eu fechar o chat e parar a gravação. Bom, finalizamos a nossa aula de hoje sobre coesão e... Tá. Finalizamos. Não. Pessoal, não saiam. Eu acho que a Lohana que saiu. Eu que estava respondendo aqui, ó. Eu vou só finalizar aqui a gravação para a gente poder fazer a nossa foto chamada. Só um pouquinho. Não